gente começar a querer entender alguma coisa. E é muito difícil você dizer assim, olha, vamos fazer uma ruptura com essa tradição de pensamento ocidental, se foi justamente essa tradição que nos levou até aquí. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, Paula. ¿Cómo te va? ¿Estás bien? Ah, estoy bien. Tuve que hacerlo por el teléfono porque no tuve posibilidad de cargar en mi computadora. Perdón el retraso. Pero bueno, estamos. Estamos ahí, tranquilos. ¿Estás en su casa? Estoy en mi casa, sí. Voy a usar el teléfono, ¿está bien? El móvil. Sí. Porque no sé por qué no la pude instalar en la compu. Perfecto. Bueno, Ahora me acomodo. todo bien. Sí, Brillo, sí. todo. ¿Estás cómoda? Sí. Pero la verdad que lo intenté un montón de veces y no pude. Si podemos hablar de cuestiones domésticas, todo esto hacía que le borre a mis hijas sus cosas, que tienen que hacer las tareas, y entonces me arrepentí. Estamos a trabajar un poquito más. Bueno. ¿Marta? Con la pandemia, ¿no? Sí, aquí no sé cómo es allí, pero aquí los chicos tienen bastante tarea, producto de, las condiciones, ¿no? De trabajo así. Esteban, ¿me escuta? Sí. Diferido. Sí. Bueno, ¿y ustedes cómo están? Una banca de tesis. Bien, bien. Bien. Esteban. ¿Pues? Yo estoy bien, tranquilos. Guardados. ¿Marta? ¿Saben algo de ella? Marta, aún no, pero estamos ahí en espera. Esto acá eres una trampa. ¿Por? Porque no hago ejercicios para nada. Ah, lo de la bicicleta es para presumir. Sí, un sueño, ¿no? Muy lejos. Pero, assim, Marta. Gente, boa noite. Desculpe o boa atraso, noite, estava numa reunião na faculdade. Tem muita reunião, tudo bom. gente. A gente tá ficando doido. Tudo bom. Eu saí de uma do departamento de história agora. Então, larguei lá também, no colegiado, essa coisa da continuidade das aulas, né, no segundo semestre, tá deixando todo mundo doido, né? É uma loucura, minha gente. Como é que a gente vai voltar, né? Que coisa de louco. Mas estamos aqui. Estamos aqui. Eu acho que esse ano eu acho difícil. Nossa, tá muito difícil. A gente está pensando em voltar com disciplinas coletivas. A gente vai, ao invés de montar disciplinas tradicionais, a gente vai fazer disciplinas, todos os professores e todos os alunos. Sabe, disciplina. Você ficou de ponta cabeça, Paula. Foi. Volta para nós. O mundo está de cabeça para baixo. Agora. Aí? Agora tá certo. Não pude instalarlo na computadora. Agora tá ok. Agora tá ok. Bom, estamos aqui, filho. Veja só, estamos. Olha, eu acho que temos um recorde na internet.
É? ¿Sí? Nós temos 4 pessoas apresentando e ninguém está assistindo. Ah, ninguém está assistindo? Estamos com 0. Que coisa! Mas Quer isso ser- vai ficar gravado e os acessos virão, que é o mais importante. Bueno, Tá Sim, bem? sim. Não, tá ótimo. Estamos criando esse acúmulo. Vamos lá, estamos todos aqui, então vamos iniciar formalmente a nossa reunião. O nosso de 2 linhas de pesquisa, de 2 formas de construir, uma da história, outra da sociologia, temas que nos integram. E a ditadura militar, infelizmente, integra toda a América Latina como uma proposta de política internacional que nos transforma Brasil e Argentina em laboratório do capitalismo ou do neocapitalismo para o mundo. Então, para essa conversa, para essa reflexão, nós temos 2 grandes expoentes, 2 grandes figuras aqui do Brasil e da Argentina, Paula e Marta, não é? Eu vou ler aqui rapidamente. Olha, se eu fosse ler o currículo de cada um aqui, a live seria só do Lattes de vocês, tá bom? Mas vamos procurar resumir. Doutora Paula Lenguita é investigadora independente do CONICET, coordenadora do Programa de Estudos Críticos sobre o Movimento Operário e membro do Conselho Diretivo do Centro de Estudos de Investigações Trabalhistas ou Laborais, docente da pós-graduação da Universidade de Buenos Aires e da Universidade Nacional de La Plata. Ela ainda é editora, compiladora, articulista em livros e revistas dedicados aos movimentos sociais e à história das mulheres. Você quer ler o de Marta, Estevão? Pode continuar, Alexandre. Pode continuar. Tá certo. Marta Rovai, que eu tive o prazer de conhecer agora há pouco, é pós-doutora pela Universidade Federal Fluminense. Paula também é, tá? Desculpa que eu esqueci. Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, USP. Professora adjunta na Universidade Federal de Alfenas. Pesquisadora do Núcleo de Estudos em História Oral. E é líder do grupo de pesquisa em História do Brasil, Memória, Cultura e Patrimônio da Unifal e coordenadora do grupo de estudos de História Oral, Gênero e Diversidade. Integrante da Rede História Pública, autora de artigos e livros que tratam de história oral, de sexualidade. Tá bom? Vocês estão me ouvindo? Tá sí, cortando. por momentos Cortando. se corta, sim. Ah, tá bom. Então, a gente começa com quem? Nós temos Paula e Marta. Não viu a ordem? Vamos dar Alexandre, as boas-vindas brasileiras, sim. Vocês querem que a gente desligue o microfone? Tem como desligar o microfone? Enquanto outro fala ou não precisa? Tem como. Tem como. Eu acho melhor, né? Tem como, Acho que sim. melhora, né? É melhor. E aí, quem começa? Melhor assim. Pra gente. A gente começa com Paula e depois Marta. Posso começar? Sobretudo, agradecer a vocês este encontro maravilhoso para falar de coisas que a gente foi falando nos anos passados, não? Em primeiro lugar, eu lembrei bastante de um encontro que vocês organizaram em 2017 sobre a situação do movimento operário no Argentina e no Brasil. Tive ali na oportunidade de falar sobre
não usaria de comparação, mas a história que a gente está pensando há muito tempo é uma história paralela. Por que eu falo paralela? Porque é muito difícil fazer uma comparação entre nós, entre a gente e o Brasil, quando as experiências políticas nas ditaduras foram compressas, não? Foram muito difíceis de tornar no conjunto. Basicamente, o que estou falando, basicamente é produto da história política de nossos países, e agora, hoje, eu gostaria de falar com vocês de um livro que a gente está pensando fazer sobre justamente as resistências das mulheres na Argentina e Brasil para o período muito complexo para nós, para a nossa historiografia na Argentina, que é um período de 1955 a 1968. Por que estou falando isso? Porque na Argentina, o período 1955-1968 é um período que não está muito associado no Brasil, a historiografia brasileira não associa a ditadura na Argentina. Em geral, quando foi ao Brasil, quando falo no Brasil, vocês pensam na ditadura na Argentina a partir de 1976, que em realidade é nossa última ditadura, a mais sangrenta, sim, a mais violenta, mas não é a ditadura, não é uma ditadura em singular, é uma ditadura em plural que hay que falar aqui. E además, a outra dificuldade que encontro em explorar, não, pesquisar esse período é que há muito pouco de historiografia sobre as mulheres na resistência da ditadura nesse período que a gente está falando, 1955, 1968. É muito difícil encontrar historiadoras e historiadores que analisem nas mulheres nesse período. E o esforço agora que a gente está fazendo, neste encontro especificamente, mas que tuvo, como falei, uma primeira aproximação em 2017 com você, juntamente com um encontro que você mesmo organizaram também, que eu enviei um artigo que foi muito interessante, o intercâmbio com estudantes sobre a possibilidade de pensar nossos dois países, nuestras dos historias autoritarias. A outra coisa que quero agregar e agradecer também é a presença de Marta, porque com ela empezamos em um librito que saiu há 2 anos aqui na Argentina sobre o 68 operário, que também tuvo essa impronta de tentar pensar o paralelo de nossos escenarios políticos, ¿no? No Brasil y na Argentina. Y más recientemente, con Marta pudimos hacer un encuentro en Buenos Aires, que tuve gusto de recibirla el año pasado, en outubro do ano passado, e a gente falou muito sobre a história das mulheres. Bueno, todo esse encontro e acordos e debates fizeram a possibilidade, nos permitiram refletir sobre esse livro que vou falar cortito. Desculpa meu portunhol. Oh. Bom, então, com esses antecedentes que eu falei de nossos intercâmbios, o livro que a gente está pensando, que Marta vai também brindar-nos um artigo para ele, é um livro da resistência das mulheres nas ditaduras, sobre um período, como falei, muito complicado para construir antecedentes. Não há muito material, não há muitas pesquisas, muito menos sobre as mulheres nesse período. Mas o desafio mais lindo, não? De nosso trabalho, o mais lindo é desafiar, não? A possibilidade de pensar na história recente. Naquele outubro do ano passado, quando
con Mata hicimos esa actividad en el Seminario Políticas da Memória, aqui na Argentina. Nós pusimos como título da encontro, da mesa, da palestra, foi Vozes Femininas. E, verdadeiramente, hoje estamos em condições, vou falar brevissimamente do livro, estamos em condições de falar das resistências femininas, não de vozes femininas, as resistências femininas. E está claro que o livro que queria convidar ou intercambiar com você, que está em pleno processo, ele vai sair, supongo, setembro, outubro desse ano, já temos todos os autores e as autoras para fazer material, mas é uma combinação de várias histórias. É uma combinação, por supuesto, das histórias das mulheres, mas também da história obrera e também da história política de nossos países. Porque eu falo que estamos em condições de falar de resistências, e não só de vozes femininas, porque uno encuentra estudos localizados, particulares da obra general, que as mulheres foram não só partícipes da resistência, foram protagonistas da resistência das ditaduras. Isso que quer dizer? Duas coisas. Em primeiro lugar, é necessário, este livro vai ser um passo nesse caminho, nesse objetivo, que é pensar uma periodização distinta para histórias das mulheres nas ditaduras. Isso é clave, pensar a história das mulheres com uma periodização que não somente seja a periodização institucional de golpe, período civil, golpe, período civil, que na Argentina é muito complicado, não? Entre, como falei, 1955, que foi o golpe que se deu ao general Perón em sua segunda presidência política, e isso levou, para ser muito sintético, una proscripción del peronismo de 18 años. Por 18 años, a partir do golpe de 1955, o peronismo foi proscripto. E isso determinou para a historiografia argentina um período que a gente fala de resistência peronista, é decir, todo o movimento político que foi em contra das ditaduras e dos governos semidemocráticos que vieram depois de 1955. Por tanto, o primeiro ponto que eu queria tocar é essa necessidade de pensar uma periodização distinta para histórias das mulheres nas ditaduras. O primeiro passo que eu creio que há que dar para pensar. O outro elemento que eu queria señalar aqui é não somente o problema da participação das mulheres, sino nessa periodização nova que a gente pode estar instalando, tem que pensar a particularidade que foi para nós, as mulheres da Argentina e Brasil, entre o processo da cidadania, produto do sufragismo internacional, do sufragismo nacional, o momento em que nós, as mulheres, conseguimos a possibilidade de votar e, portanto, uma grande instância de participação política. Se não lembro mal, a cidadania, o voto feminino no Brasil é 1936, verdade? 34. 34. Em 32 já houve, mas é 34, pela Constituição. Bem, e na Argentina é bastante posterior, 1947, não? E aí um elemento para discutir, o que foi entre 30 e 40, o tempo de cidadanização das mulheres na vida pública, na vida política, é um tempo esquisito para pensar o começo desta história das mulheres nas ditaduras. Esse período inicial de cidadania, mas também, e outro ponto que eu quero
señalar aquí, que es el problema de la violencia política. Uno encontra en los trabajos que falo que vai ser parte do livro que a gente está pensando, universos distintos da participação. Tem um universo que é a participação das obreiras, das amas de casa, que tiveram muitas estratégias clandestinas, muitas delas, para enfrentar a repressão. Mas são mulheres que não tinham necessariamente participação política, não? São mulheres que não necessariamente atuavam na vida pública, na vida política da sociedade. Mas tem outro conjunto de ativistas, mulheres, que sim tiveram enorme participação, enorme protagonismo na vida política antes, muito prévio antes do golpe e posteriormente ao golpe. Tanto que na Argentina há uma colega que vai ser parte do livro que analisa o papel das mulheres na resistência peronista que falei antes, não? O papel que as mulheres sofreram depois de haver sido parte de, aqui se falou, partido femenino, não? Partido peronista femenino, é decir, ala femenina do partido peronista. Depois do golpe de 1955, elas foram presas. Como elas foram presas, foram outras mulheres presas, que entre elas está a quem eu analiso particularmente no livro, que é Alice Guren. Entrando mais, e para ceder a palavra também a Marta e poder falar no conjunto, digo, o primeiro ponto é a periodização que entenda os diferentes roles das mulheres na resistência. Um segundo elemento é o problema da violência política, que foi sobre essas mulheres ativistas, militantes, não somente em torno à censura, foram encarceladas, violentadas nas mesmas cárceles, e estou falando de las cárceles posteriores ao golpe de 1955. Estou falando da violência política sobre as mulheres a partir desse ano hasta mais entrada a década de 60. Não? Isso é pouco estudado na Argentina, é pouco estudado como as presas políticas foram presas na década de 50, não? Da segunda metade dos anos 50. É muito interessante esse ponto, porque poderia incluso ser um cenário para comparar com as experiências das mulheres republicanas, as experiências das mulheres partisianas na Europa, não? Contra o fascismo, contra o nazismo. Seria interessante deixar aí esse ponto também. Para ir señalando no final, finalmente, o outro elemento que creo que hay que poner sobre a mesa quando uno fala da história das mulheres na repressão, é a impossibilidade de separar, dividir a vida política da vida doméstica delas. Esse encontro das vidas do mundo privado, do mundo público, é muito forte na história das mulheres nas ditaduras e por fora delas. Não? Por exemplo, e para ir concluindo minha introdução, no caso de Alice Guren, que é essa política que eu analiso, ela foi peronista, ela fala assim, não? Foi peronista antes de Perón. Ela tinha esse nacionalismo muito presente, muito antes do peronismo. E ela fez uma experiência muito interessante, porque ela foi intelectual, tentou construir uma intelectualidade no governo peronista, que era muito difícil. A intelectualidade argentina foi opuesta ao peronismo, algo
podríamos pensar en el caso de Vargas, Brasil, y él intentó ese gesto de ser una intelectual mujer, bastante excepcional para su época, en los años 50, 40, 50, y ser una intelectual do peronismo mesmo. Interessante porque ela é conhecida na historiografia argentina por ser a mulher de. Ela, com o golpe de 55, toma um vínculo sentimental, muito análise se poderia hacer também com as parejas políticas, não? Há toda uma literatura europeia para isso, e é a companheira de John Cook, que foi um líder da resistência peronista, da insurreição, da fase insurreccional do peronismo, e ela foi companheira de todo esse processo. Mas, e para concluir, ela, em 1959, junto com ele, são parte dessa resistência insurreccional a golpe, e vai sair do país em um processo que combinou uma pequena guerrilha rural no Tucumã, uma província que Alexander sabe que é muito estimulante para estudos históricos aqui, e combinou com uma huelga revolucionária, diria, insurreccional, justo perto de onde eu vivo, que é Mataderos, que é um barrio dentro da ciudad de Buenos Aires. Foi uma huelga impressionante da comunidade mesmo, e frente a esse obstáculo, a esse límite que encontraram a expressão insurreccional, eles foram a Cuba e fizeram todo um recorrido como dirigentes políticos da experiência cubana também. A la vuelta fizeram muitos vínculos com organizações armadas, mas a partir de 1964, e depois de 1968 a história é outra. Depois de 1968, aqui se funda as Forças Armadas Peronistas, que é uma organização que vai ser madre de outras tantas, e vem o Cordobazo, que você conhece muito bem, um processo insurreccional que me gostaria de dizer que quede gravado no público, muito mais grande, muito mais importante que foi o 68 francês. Mas essa é outra coisa de por que, não? Essas experiências latino-americanas se subvalorizam, mientras outras experiências têm livros, bibliotecas inteiras para nós. Gostaria de ficar aqui, contar a Marta, e em tal caso fazer uma ronda de intercâmbio. Obrigada. Muito bem. Posso falar já? Posso? Bom, vou me apropriar, então, dessa sua fala, né, sobre a leitura que se tem do papel das mulheres, né? Então, na história do Brasil, na história da ditadura, essas mulheres também demoraram para aparecer nos registros históricos, né? São mulheres que a participação da mulher era vista como coisa de burguês, né? ou é imoral, né? Então, assim, sempre havia um motivo para silenciar essa mulher, né? Está sendo deslocada do seu papel doméstico, né? Então, mesmo nos registros relacionados à resistência contra a ditadura, né, no Brasil, a partir do golpe de 64, ela praticamente não aparecia, né, nesses registros, né? A gente começa a perceber uma leitura sobre a participação das mulheres, bem no final da ditadura. A gente tem um primeiro trabalho da Albertina Oliveira, que vai trazer narrativas de mulheres exiladas, né? Mas os trabalhos que a gente tem no Brasil, que ainda são poucos, eu acho que agora um pouquinho mais, mas os trabalhos sobre as mulheres na ditadura começam a surgir na década de 90, final da década de 90, né, começo de 2000, então, e são narrativas que
tratam muitas vezes da mulher na guerrilha, né? Então é um recorte específico, né? A participação das mulheres na guerrilha não foi uma participação pequena, né? Entre 18% e 20%, né? Na guerrilha do Araguaia acho que chegou a 20%, mas a gente não tinha até a década de 90 registros disso. Hoje a gente tem, e são registros femininos, né? Normalmente são historiadoras que pesquisam, que fazem esse registro. E são registros que vêm no caminho da história oral, né? Das narrativas. Por quê? Os documentos escritos sobre a participação feminina também são muito poucos, né? Seja na militância estudantil, na militância sindical, né? Quando é que a gente tem trabalho sobre a participação feminina nos sindicatos, né? Eu conheço poucos, né? Então a gente tem a Caroline Delamore, né? Na UFMG, trabalhando as operárias em Contagem, né? Eu falei um pouco sobre elas em Osasco, mas é interessante, né? Osasco, na Grande São Paulo, a greve de 68 é uma greve que é uma narrativa majoritariamente masculina. Na época em que eu pesquisei, o discurso dos homens operários era um discurso sempre colocando a mulher num papel subalterno, né? Então, elas ajudaram, né? A Michelle Perrault, que é uma historiadora francesa, diz que essa palavra ajudar é uma palavra perigosa, né? Porque coloca o outro sempre num papel secundário. Então, as narrativas que eu ouvia dos homens era sempre que as mulheres tinham ajudado, fizeram comida, guardaram a arma embaixo da cama, né? E uma vez um deles, depois isso se repetiu, mas um deles disse assim, quando a greve estourou em 68, 200 operárias de uma fábrica de fósforo, né, de caixas de fósforo, desceram a principal avenida da cidade para apoiar a greve dos operários em Osasco. E o que eles disseram para as mulheres? Voltem para suas casas, porque greve não é lugar de mulher. Né? Então, havia por parte dos próprios operários esse discurso, né? Voltem para casa. Eu fui atrás destas mulheres, porque me intrigou muito, meu Deus, eram 200 mulheres, né? E eu não consegui encontrar essas mulheres, assim, foi frustrante, né? O apagamento é tão grande que ninguém sabia dizer nomes, né? Ninguém sabia indicar pessoas, né? Então, eu não consegui entrevistar essas operárias. Eu entrevistei uma operária, né, que participou desta greve, que é a Ana Maria Gomes, e que foi para a guerrilha, mas ela já era, né, militante do movimento estudantil, junto com o irmão e junto com o namorado, né, ela já tinha uma militância, e ela acabou indo para a guerrilha, né, e acabei também entrevistando uma cozinheira da fábrica, né, que pertencia à comissão de fábrica, e a entrevista com ela foi uma entrevista muito importante, porque ela destoava totalmente do discurso masculino sobre a greve, né? Então, a narrativa dos homens sempre foi uma narrativa épica, né? Heróica, repleta de virilidades e coragem. Uma pergunta que eu fazia aos operários é se eles nunca sentiam medo. Né? Vocês nunca sentiram medo? É tudo muito heróico, fomos para frente, enfrentamos, né? Chamamos para briga. Tá? E aí eu lembro que um operário que foi para a guerrilha também, que é o Antônio Roberto Espinosa, né? Ele disse para mim, eu tinha medo quando eu ouvi o barulho da chave na cela, era o momento que eu mais tinha medo, né? Então, essa cozinheira que eu entrevistei, que é a Maria Santina, ela dizia assim, bobagem, né? Eles não eram tão heróis assim, né? Havia outras formas de luta que a gente fazia. Eu lutava na hora de servir o café para o dono da fábrica, que eu metia sal no café, né? Eu fazia outras estratégias, eu estragava a comida, né? Porque isso os homens não reconhecem, mas isso também era luta dentro da fábrica, né? Então, isso que você falou, né, Paula, são táticas que as mulheres criam a partir dos lugares em que elas foram
supostamente colocadas, né? Então, eu vou usar a artimanha, a tática aqui da subversão no campo do inimigo, né? Então, se eu sou a cozinheira, então será pelo fazer da comida que a gente vai resistir, né? E depois, além das guerrilheiras, então a gente tem no Brasil agora muitos livros sobre a questão das guerrilheiras, mas a gente precisa, como a Paula estava falando, falar dessas mulheres que se reinventaram a partir do privado. Então, como eu não encontrei as operárias, né, só encontrei essas duas mulheres, eu fui falar com as mulheres dos operários, com as irmãs dos operários, com as sobrinhas dos operários, né? Para perceber que papel elas exerceram em todo aquele processo extremamente violento, né? Então, como a Paula falou, há uma violência muito grande contra as mulheres na ditadura, quando elas se recusam a ficar nesse lugar do privado, né? Quando elas se recusam a ficar ali na família apenas com medo, né? Então, muitas dessas mulheres vão falar do medo, sim, né? Porque o medo é um sentimento que se atribui à mulher, né? É o lugar do medo, mas do medo que elas assumem, elas constroem uma postura de coragem tremenda, né? Então, elas ficaram sozinhas com a família, com os filhos, sem trabalho, porque quem trabalhava era o homem, né? Como é que elas se viram sendo mães de 4 filhos, né? Tendo seu marido ou seu irmão ou seu filho preso, acusado de ser subversivo, bandido, comunista, e como elas encontram caminhos para saírem dessa situação de medo, e como isso avança para uma outra ação, que é a ação, inclusive, de salvar, entre aspas, né? Não de ajudar, mas de salvar estes homens que, a partir da repressão de 68 e do AI-5 no Brasil, esses homens vão todos ser presos, assassinados, exilados, né? Então, a partir de 69, depois do AI-5, no governo Médici, quando há um desmantelamento dos grupos de guerrilha, né, quando os aparelhos são invadidos né, e eles vêm para cima para matar, né, muitas dessas mulheres vão para as prisões negociar a vida destes homens. Né? Então, elas vão ocupar o espaço público, elas vão para as ruas, né, negociar a vida desses homens, vão negociar a anistia desses homens, vão para as delegacias enganar os delegados. Então, muitas das mulheres que eu entrevistei mostram as suas táticas diante do medo, né, que é guardar o bilhete dentro do sutiã, da barra da saia, né, fazer a troca de mensagens entre presos e seus familiares, promover festas de aniversário dentro das delegacias, né, dentro do DOPS. Aí eu perguntava para elas, como é que vocês conseguiam fazer festas de aniversário? E por que festas de aniversário? Né? E aí a resposta era, a festa de aniversário era o fôlego para estes homens que estavam sendo torturados, né? Que não tinham mais esperança, e a festa de aniversário era a possibilidade de sair da cela, né? E de ver as pessoas. Então, ali havia um sopro de vida. Então, como é que essas mulheres vão jogando dentro do campo do inimigo com aquilo que elas sabiam fazer? Então, que não era ligada a nenhuma militância política, né, como a Paula falou, a Beatriz Sarlo fala que isso é a paixão transformada em política, né, é o afeto transformado em política. Essas mulheres saem dessa condição de medo, então, para enfrentar torturadores, né? Eu entrevistei a dona Iracema, que era uma cozinheira de uma escola pública, que tem os seus 2 irmãos presos, e que quando eu a entrevistei a primeira vez, ela disse para mim, eu não tenho história, eu nem sequer tenho nome,
né? O meu nome é Iracema, eu não tenho sobrenome, meu pai só colocou o sobrenome nos meus irmãos, né? E ela diz assim, não me entreviste, eu não tenho história, quem teve história foram os meus irmãos, só que os seus irmãos, quando estavam presos sob tortura, quem foi negociar, né, a libertação desses irmãos, sentar na frente do Fleury, né, conversar com o torturador do seu irmão, foi ela. Né? Então, como ela consegue, ela que vai, inclusive, um dos seus irmãos aos 18 anos morre sob tortura, que é o João Domingues, e antes que sumissem com o corpo, ela vai buscar o corpo. Né? Ela disse para mim, eu não vou deixar, eu não quis permitir que sumissem com o corpo do meu irmão. Né? Era direito do meu irmão ser enterrado, e eu fui enfrentar o general. Né? E quando ela traz esse corpo para a sua cidade, para o bairro, né, aqui em Osasco, ela traz o corpo, e a chegada desse corpo denuncia a violência do regime para todos os seus vizinhos. Né? E eu disse para ela, olha o seu papel político e público de denúncia da violência, né, que estavam cometendo nos presídios, né? Então, e fora essas mulheres que foram pegar em armas e que, como a Paula disse, sofreram uma violência ainda maior, né? Porque essas mulheres que pegaram em armas, quando elas chegavam nos presídios, elas eram ou tratadas como aquelas mulheres ingênuas que foram levadas pelos seus amigos, irmãos e namorados, né? Coitadas, foram enganadas e olha onde as enfiaram, né? Ou quando elas não concordavam com essa imagem, né, construída sobre elas, elas eram tratadas, então, como as criminosas, subversivas, putas, né? Comunistas, e que, portanto, era legítimo que elas fossem estupradas e violentadas, afinal de contas, era a propriedade coletiva, né? Não é isso? Elas não tinham dono. Então, como essa violência sobre as mulheres, ela é dobrada, porque ela é uma violência do regime e ela é a violência do sistema machista patriarcal, não é? Ela é subversiva duas vezes, ela enfrenta a ditadura e ela enfrenta a ditadura dos homens, né? Então, só para dar um exemplo aqui, a Ana Maria Gomes, que eu entrevistei, que pertenceu à Vanguarda Popular Revolucionária, né, liderada pelo Carlos Lamarca, ela fala que quando ela foi presa 4 vezes. Na primeira vez em que ela foi presa, o delegado disse para ela, você é uma menina tão bonita, você não quer casar? O que você está fazendo na guerrilha? E no momento do medo, ela saca que a saída era assumir este papel. E ela diz, sim, me desculpe, eu quero casar. Eu não quero ir para a guerrilha, foi meu irmão, foi meu amigo, foi meu namorado, né? E isso a faz escapar da prisão. Só que aí ela é presa mais 3 vezes. E na última vez em que ela é presa, o torturador diz para ela assim, então é você, né? Você é guerrilheira, você não é essa dona de casa, não é? Você não é essa mocinha que queria casar. E ela pensa, eu vou ter que manter a história. A minha saída é manter a história. E ela mantém a história da menina que queria casar, que foi enganada, não é? Que foi levada pelo seu namorado, Roque Aparecido. E aí ela diz assim, e o meu torturador sabia que eu estava mentindo. Mas ele não era só um torturador, ele era um machista. E ele jamais admitiria ter sido enganado 4 vezes pela mesma mulher. E aí o que ele faz? Ele aceita a minha história de menina ingênua. Né? É muito interessante esse jogo de gênero que as mulheres vão fazendo em diferentes lugares e de diferentes formas. Né? Não só a mulher que pegou em arma, mas a mulher que não pegou, a mulher que saiu da sua casa. Então, as narrativas que algumas delas me fizeram de oferecer café, né? Levar café para o delegado, né? Essa mediação, levar os filhos. Então, muitas delas levavam os filhos embaixo do braço,
Uma delas dizia para mim, levava logo 3, porque a imagem era que eu era a mãe desesperada. Quem é que discute com mãe desesperada? Então, ela invadia a delegacia com seus 3 filhos para negociar a possibilidade dela ver os presos, e para que ela pudesse levar notícia dos presos para os seus familiares e amigos, né? Então, esta é uma história que ainda é muito pouco contada, né? Então, eu acho que há várias camadas aí, né? A gente tem um silenciamento dos regimes, né, autoritários, depois a gente tem um silenciamento por parte dos homens que resistiram à ditadura, né? E não é um silenciamento só das mulheres, mas hoje eu penso muito no silenciamento relacionado aos militantes LGBT, né, que a gente também não ouve essa história deles, onde estavam os militantes LGBT no meio desses grupos, como eram tratados, como foram tratados nas delegacias, nos porões da tortura, né? A gente não tem quase esse registro, no Brasil está começando, né? A gente tem depois alguns silenciamentos relacionados a essas mulheres que não pegaram em armas, né? E que parece que não ousaram porque não pegaram em armas, né? E aí eu volto naquilo que a Paula falou, não é porque não pegaram em armas que não estavam resistindo, né? Dentro dos sindicatos, dentro do movimento estudantil, dominado por homens sempre, né? Mas elas estavam lá e elas não estavam na coxia da história, né? Elas eram protagonistas das suas histórias, né? estavam lá mobilizando a família, mobilizando os vizinhos, né? Pegando a sua mesa, colocando na praça para recolher assinaturas para o abaixo-assinado da anistia, né? Fazendo revistas, né? Então vamos lembrar aqui das mulheres que voltaram no exílio, muitas mulheres brasileiras que foram exiladas e que participaram, né, dos círculos feministas, né, em Paris, né, em outros países, e voltaram, né, e criaram revistas feministas, foram para a universidade, foram escrever essa história. Então, assim, quando a gente fala da luta feminina ou feminista, né, porque muitas dessas mulheres não se chamavam de feministas, né, mas eu acho que até que eram, embora não se definissem assim, né, mas a história precisa prestar atenção nessa pluralidade de ações, né? Nessa pluralidade de histórias das mulheres, por isso sempre no plural, né? São muitas histórias vivenciadas sob essa violência do capitalismo, essa violência da ditadura e essa violência do machismo, né? Então, eu acho que há muitas camadas para a gente discutir historicamente, né? E registrar e construir uma história pública, cada vez mais pública, dessas mulheres. E por isso a gente agradece imensamente, né, por esse convite que vocês nos fizeram, e a gente fica muito orgulhosa de estar aqui e de ser mediadoras dessas histórias, né? No fim, todos nós que estamos aqui somos mediadores dessas histórias e responsáveis, né, também por essas histórias, talvez não pelas histórias que a gente viveu, mas pelas histórias que a gente testemunha como ouvintes delas, né, como escutadores e responsáveis pelo compartilhamento. Isso é muita responsabilidade, né, compartilhar essas histórias. Então, eu agradeço imensamente, estou na melhor companhia aqui, né? Obrigada ao Estevão, a Alexandre, a Paula, muito bom esse encontro. E agora, à vontade, gente. E agora... eu tenho algumas coisas aqui para falar. Alexandre, vai querer começar ou eu posso ir? Você está mudo. Posso começar? Estevão, você pode ficar à vontade, Estevão. Tá bom. Veja só. É muito interessante. Eu quero logo pedir perdão, porque eu sou um intruso na área. Eu estudo história colonial, mas Alexandre disse, não, você vai comigo, e a gente vai tentar
fazer algumas questões, porque eu, na verdade, eu estudo História das Elites. Então, não me escuta? Paula? Alô? Paula, você não está ouvindo? Você não está No, no ouvindo? estoy escuchando. Tá tudo no. ok aqui. Você não te tá Ela não tá me escucho. No, Não está me Ninguém? escutando? a vos sí, pero a Eu- Esteban no. Eu Não. escuto perfeitamente. Ah, bueno. Después me dicen porque no estoy Peraí. escuchando. Deixa eu tirar O aqui Só o o fone. Esteban, você não está ouvindo? Oi. Sou Eli. Me escuta? Escuto. Eu escuto. Tá escutando? Não? No, Eu tô ouvindo Ah, perfeitamente, Estevão. deixa eu colocar aqui de novo o fone para ver se... Coloquei de novo. Paula, e agora? Paula? Eu escuto. Estou escutando. Eu tô escutando. E agora, como é que a gente faz? Agora tu fala, bicho. Mas era importante que ela ouvisse, né? Coloca no importante. chat. Tu, Paula, você não como é que a gente faz? Eu não sei. no tengo Não. auriculares. Ah, Estevão saiu, daqui a pouco ele entra. Ah, para entrar de novo. Ah, bueno. Yo a ustedes los escucho perfecto, es solo él. É estranho, né? Rarísimo. Deve ser Es conexão más, creo dele. que no le conozco la voz. Ah. Enquanto ele reconecta, eu queria contar uma história e fazer uma pergunta para vocês. Isso pensando na Argentina, no Tucumanaço, no Cordobaço, e aqui pensando um pouquinho nas ligas camponesas, movimentos rurais. É o que eu pesquiso. Eu entrevistei no final da década de 90, isso denuncia a minha idade. É uma líder camponesa, esposa de... Veja o termo, esposa de Pedro Teixeira. Que ele foi assassinado Voltei. na Paraíba. Pronto, Estevão voltou. E quando ele foi assassinado, depois do enterro, estava Elizabeth e os 3 filhos na frente de casa. E passou o assassino do esposo dela na frente da casa, caminhando normalmente. E a criança, o filho dela tinha 10 anos, disse: eu vou matar quem matou meu pai. O cara se virou, se voltou, deu um tiro na testa da criança. Nossa! E foi Fidel Castro que soube da história, resgatou a criança e depois ela se tornou médico, engenheiro em Cuba, etc. Ela não faleceu. Não faleceu. E ela, aos 70 anos, e ela se tornou uma líder sindical muito, muito forte. E aos 70 anos ela tentou voltar para a luta e ela me disse que encostou um carro na porta da casa dela, ela tinha uns 70 anos, Elizabeth Teixeira, e disseram assim: se você voltar para a luta sindical, nós vamos terminar o serviço com o seu filho. E ela não voltou, com medo, uma ameaça claríssima. E aí, eu quero fazer a pergunta sobre os riscos que esse Estado machista, etc., impõe, não só às mulheres, mas também à família das mulheres, como uma forma de ameaça. E não só ameaça, como forma de execução, o que é pior ainda. Tá bom? Então, deixa essa pergunta no ar. Eu abro a fala aqui para Estevão, por favor. Todo mundo está me ouvindo agora? Eu tô. Pronto. Paula, tá ouvindo? Paula tá ouvindo? Pronto. Vê só. Pronto. Então, já me justificando que eu não sou da área, eu lido com gente que já morreu há 200 anos atrás, então eu me sinto muito à vontade para falar mal deles. E eu fico pensando muito nessa questão da responsabilidade que se tem, até a professora Marta colocou,
de se revelar essas histórias e de se mostrar como isso tem, vamos dizer assim, tem que se tornar público para a criação mesmo de uma cultura histórica que apresente essa violência, que é uma violência do Estado, que se constitui não de agora, mas desde do período colonial, aqui puxando sardinha para o meu recorte. Uma coisa muito interessante é essa questão dessas experiências dessas mulheres comuns, né? Então, como é que homens e mulheres, isso aí o trabalho da professora Marta coloca muito bem, eles estão em campos diferentes nessa luta, mas esses campos eles não são necessariamente opostos, né? Eles são talvez até complementares. Então tem esse mundo masculino, que é um mundo da força, da imposição, do embate, e o mundo feminino que tem uma subjetividade própria. E aí, eu estava querendo fazer primeiro uma pergunta para Marta, depois uma pergunta para Paula. Para Marta, em algum momento da tese doutoral dela, ela coloca que existiram estágios de posicionamento diante da greve. Então, na greve, em relação à questão feminina. Então, as mulheres, a primeiro momento, têm uma certa ignorância em relação àquilo que está acontecendo e que depois as coisas vão se tornando mais evidentes. Então, vai passando por um desenvolvimento de uma concepção de justiça social e depois uma politização assumida e com alguns desses quadros entrando na guerrilha. Eu queria saber como foi que você construiu essa periodização assim, e como se essas narrativas elas são claras em relação a diferentes personagens, deixando mais claro, se os diferentes personagens eles vão ao longo do tempo dizendo, olha, eu era assim, não sabia muito o que estava acontecendo, e isso vai se modificando, ou ao longo do tempo do seu recorte, desse recorte da 68, você vê as mulheres em diferentes posições, que aí você lida com a questão de espontaneidade na história, né, de como os processos eles se dão diferentes também para diversas pessoas. Para a questão, para Paula, eu queria perguntar primeiro sobre essa que é muito interessante, como há um certo delay, né, uma certa distância de tempo da conquista do voto feminino na Argentina. E como é que se deu, isso aí você coloca muito bem na sua fala, uma maturação, uma construção de uma cidadania, assim, de uma efetividade, de uma consciência política. Então, há um processo que se dá nos países na América Latina, da América Latina de conquista do voto feminino, e como é que se deu na Argentina essa questão? Isso é uma curiosidade minha mesmo. Como é que as mulheres elas foram entendendo que o voto chegaria até elas, porque elas já sabiam que no Brasil ou em outros lugares o voto já tinha chegado, e como é que elas se organizaram nesse sentido? Pronto, acho que a primeiro momento eu queria perguntar isso, depois a gente pode conversar mais. Tá bom. Bom, quer responder primeiro, Paula? Eu posso responder? No sé si responder directamente, solamente volver voto a mi português. Voltar a fala da Mata e algo que Esteban falou respecto ao ativismo das mulheres, não? É uma reflexão somente. Mata falou com muita claridade que não necessariamente as mulheres que resistiram à política do golpe
foram activistas, tradicionalmente falando, não? Políticas. Uhum. Mas é interessante porque se tem uma voz coletiva, se tem redes de comunicação, tem muitos elementos da organização política, mas sem ser parte da organização política. E é uma pergunta que deixo solamente porque as organizações políticas, todavia hoje, têm muitas formas de sexismo. Então, muitas vezes, as organizações políticas expulsam as mulheres para ser parte delas. Mas aún elas se organizam coletivamente, têm redes de solidariedade, incluso as amas de casa, não? As mulheres em las graves, as mulheres dos homens fizeram muita, as olhas populares, falaram aqui, ali não sei como, as olhas Greves. populares. O que- Nas greves, olha, olha, é o momento onde a gente cocina para todos os gravistas. Como se chama ali? Olhas populares, falam aqui, não? Olhas. Não, é uma organização clave para as huelgas graves aqui na Argentina é a organização da comida das mulheres das gravistas. E só coloco esta ideia, como, sem ser parte de estruturas tradicionais de organizações políticas, têm organização políticas, têm redes de fala, têm redes de contenção e de organização. É interessante, um ativismo que não é tradicional, mas que é. Outra coisa que eu queria falar desse que você falou recém é o público, o privado, falei a princípio, difícil para as mulheres, incluso hoje, diferenciar, não? Alexandre falou das famílias, da ameaça das famílias. Os filhos, têm uma centralidade na vida política das mulheres notável, muito mais que os varões. Tem casos aqui que entrevistei mulheres que passaram a clandestinidade com seus filhos. E as organizações les pedían que los dejen, mas eles passaram a clandestinidade com seus filhos. É uma coisa muito central para as mulheres, a prole, não? No ativismo político. Pode ser um obstáculo, mas quando elas se incorporam profundamente, porque têm hierarquias dentro das organizações, o que faz, intentam incorporar a sua família na prática política, incluso na clandestinidade. E isso me chama a atenção sobre o segundo ponto que eu queria falar com vocês, que é o ponto do público, a falta de lo público na história das mulheres. Creo que isso tem muito que ver com o silenciamento de nossas vozes, o silenciamento de nossos relatos. São relatos pouco heróicos, como falou muito bem Marta, mas são relatos. E a forma de ser responsável com a história delas, como você falou, tão bonitinho, é não silenciá-la, voltar a sua fala, voltar a sua forma de narrar a história. Eu vivi o mesmo que Marta, muitas entrevistas que as mulheres diziam, não tenho nada para falar, não estuve, não fui protagonista, não estava aí, mas não estava na cozinha, não? Na cozinha mas esse é um autocensura, um auto-repliegue, não sei como falar em português, uma atitude ante o público e a toma da palavra que a mulher tem que poner muito mais central, não? Um relato muito mais central sobre isso. E para finalizar, a violência política em suas múltiplas formas. A história das mulheres é a história da violência política. A história das mulheres é a história da violência política sobre seus corpos, sua palavra, suas histórias. É central a violência política para nós. Tanto que nas organizações guerrilheiras da década de 70, uno encontra muitos relatos de mulheres que foram juzgadas por os varones da organização por infidelidade. Está compreendendo? É muito forte o machismo
das organizações políticas nos anos 70, 60 e 70 na Latinoamérica, é muito forte. E tiveram que voltar do exílio as mulheres das organizações guerrilheiras formadas como feministas para começar a escrever uma outra história da vida política das mulheres em nossa América Latina. As mulheres latino-americanas, elas têm um movimento, né, nessa questão do feminismo diferente, né, a importância do exílio, né, para que elas, não é que elas se descolam da luta política, né, mas aparecem outras demandas específicas da mulher, né, é isso, né, as mulheres que participaram da guerrilha, né, os vários livros que a gente tem no Brasil com entrevistas das mulheres que participaram da guerrilha, revelam essa hierarquização de gênero, né, dentro dos próprios grupos armados, né, e essa sobreposição de uma luta contra o autoritarismo, lógico que era extremamente importante, mas uma sobreposição sobre as lutas de gênero, né? Então, muitas mulheres que dizem que aquilo que elas falavam dentro do grupo não era ouvido, né? Então, hoje eu dei uma ideia, ninguém ouviu, né? Hoje de manhã, mas logo em seguida meu marido falou e todo mundo ouviu, meu companheiro falou e todo mundo ouviu. Então, esse silenciamento dentro da própria organização, né? E que quando elas vão para o exílio e se juntam, né? Elas começam não é que começam a perceber, né? Mas está em comum, é um debate em comum entre elas perceberem essa prática dos próprios homens, né, de desvalorização ou de masculinização, né, isso que você estava falando, né, Paula? Muitas das mulheres levaram os filhos, mas muitas mulheres tiveram que deixá-los, porque o movimento não deixava. Muitas tiveram que abortar os seus filhos em nome do movimento, né? Eu ouvi uma vez de uma pessoa de um militante de um grupo guerrilheiro, que eles diziam para as mulheres que se elas fossem estupradas, na tortura, que elas aguentassem firme, porque tudo era em nome da revolução e que o estupro era uma decorrência da militância, né? Então, esse tipo de violência, né, terrível dentro dos pares, né, dentro do mesmo grupo armado, mulheres que dificilmente chegavam ao comando dos grupos guerrilheiros, né? Então, para serem comandantes, elas tinham que, com muitas aspas, se masculinizar, né? Agir como homens para que pudessem ter o comando. A gente quase não tem mulheres no comando, né? Não sei, vou tentar responder primeiro do Esteban, né, rapidamente também, mas acho que a gente já falou aqui. Eu não sei se são estágios, né, que eu percebi, mas assim, foram momentos diferenciados daquele grupo que eu entrevistei, né, que não eram. Então, eu entrevistei ali, havia a Ana Maria Gomes, que era militante, né, já do movimento estudantil, e as outras mulheres, na sua grande maioria, que eram donas de casa, né, cuidavam dos filhos. Então, para elas, a percepção do que estava acontecendo, né, naquele momento foi mais difícil, né? E elas, na narrativa delas é que fica claro, né, esses momentos, primeiro da ignorância, o medo, e depois como elas se veem sozinhas, como elas têm que sair. Quer dizer, é isso, né? Elas sempre saíram do público, né, do privado para o público. A mulher tem essa história desse movimento do público para o privado. É o homem que não vem para o privado, né? Mas a mulher está sempre no privado e no público. Mas elas descobrem que para sobreviver e para defender a vida das pessoas que elas amavam, elas tiveram que assumir este espaço público também, né? Então, assim, a gente não vê isso de uma forma linear, isso não aconteceu igualmente entre todas as mulheres, né? Quer dizer, você tinha mulher pegando em arma, né? Você já tinha mulher indo para a guerrilha,
Mas para esse grupo específico de mulheres que eu entrevistei, foram momentos diferentes, né? Então, eu entrevistei mulheres que eram professoras de militares e que percebem a violência da ditadura a partir da fala destes homens, né? Mulheres que eram irmãs de guerrilheiros e que percebem a gravidade disso quando elas passam a ser tratadas como subversivas sem nem saberem o que era isso, né? Qual era o significado disso. Então, o que eu quis mostrar na minha tese é como a ditadura ela tem muitos braços e ela atinge todo mundo, né? Ela não atinge apenas o militante direto, né? Aquele que enfrenta diretamente. A ditadura é uma ameaça para toda a sociedade, porque ela coloca todo mundo sob suspeição, né? Ela ameaça todo mundo está sendo vigiado. E o que essas mulheres mostraram foi isso, né? A descoberta de algo muito terrível que não estava atingindo apenas os seus companheiros, mas todas elas, né? As suas famílias, os seus entes queridos, e, portanto, criar táticas que se tornaram táticas de resistência contra esta opressão, né? Então, assim, não é linear, mas é a narrativa delas, e, assim, é muito legal quando a gente trabalha com a história oral, é isso, a gente faz um projeto, né? Os documentos não estão lá, né? Como você trabalha, né, tradicionalmente, né, Estevam? Os documentos estão lá, a gente vai para um arquivo, vai para um acervo e pesquisa. É diferente quando a gente trabalha com a história do tempo presente, com as narrativas, né? Porque os documentos nascem daquele diálogo, e às vezes a gente vai com uma proposta, eu fui com uma proposta para trabalhar com a memória dos operários, porque era isso que me ensinaram, era isso que eu ouvia, né? É como Cordobaço, né? Era uma greve de homens. E aí, nas narrativas deles, eles deixaram escapar essas questões das mulheres, né, como secundárias, e no final eu não os abandonei, mas elas se tornaram as grandes narradoras do meu trabalho, né? E nisso que você falou, né, Estevam? Nem sempre num discurso contrário aos homens, um discurso que questionava os homens, que criticava os homens, mas a maior parte desses discursos aliados a eles, admiradas, inclusive, em relação a eles, né? Mas dizendo assim, ó, né, uma delas me disse assim, ó, eu não sabia nada, depois eu ultrapassei tanto meu marido que eu fui para a luta muito mais do que ele, eu deixei ele para trás, né? Então, é uma fala orgulhosa também, né? Então, assim, não é só de admiração pelo outro, é uma admiração por si mesma, né? Quem narra se descobre narrando, né? Se transforma narrando, né? A pergunta do Alexandre, eu vou passar a bola para a Paula, daí eu respondo também. Pode ser? Obrigada, Sí. viu? Bueno, un poco la cosa da família, dos filhos que eu falei, me parece que responde um pouco a pergunta da Alexandra. Perdão, estou tratando de ordenar em função da ronda que a gente está fazendo, a conversa. Eu não estou ouvindo, está tão baixinho, Paula. Aí é melhor? É melhor? Não? Não. Perdi o sonido, tá? Tá Aqui olhando tá agora? bom. Só para mim ficou baixo. Bom, Para mim tá bom. 3 coisas que quero falar. 3. Vou lembrando. Espero que esta gravação circule, porque é muito ótimo o debate. Verdadeiramente, tem que pensar um outro livro, alguma coisa, não? Para fazer dessa conversa. Paula, enquanto você está falando rapidinho, eu vou pegar um fone de ouvido para ver se melhora. Desculpa. E vou pegar a bateria que está acabando, a bateria do celular. Bom. Peraí, gente, eu já venho. Tá certo. Tá bom. Ai, gente, Faz parte. Saludos, já. Faz parte. Que está mirando ao vivo. Ai, gente, saludando. Não sei de onde, mas Paula. havia gente saludando também.
Mi portunhol Eu está acho que a gente vai ter que fazer... Perfeito, Paula, perfeito. Falando muito bem. A gente vai ter que fazer outros encontros, porque estão nascendo outros temas. Por exemplo, violência estatal, público e privado, machismo dentro do movimento operário, né? Atual Eu acho também. muito interessante. Atual. Trabalhar, por exemplo, essas novas narrativas aí. Por exemplo, um discurso conservador que é Nossa, agora ficou ideologia tudo de gênero. baixinho para mim, gente. Veja Não o ouvindo termo. ninguém. Baixinho. Eu vou sair e entrar Eu de novo. vou tentar Pronto, aumentar é aqui o meu, melhor. tá? Ali. Vai e volta. Efeito bumerangue. É melhor sair e voltar. Pode falar? Pode sim, Paulo. Pode ficar à vontade. Bom, Mata, está escutando? Ela saiu e vai voltar. Não sei, Mata, se está escutando agora. Ah, vai votar. É isso. Vai. Isso. Esperamos uns minutinhos, não? Ali. Voltou. Pronto. Aí, melhor? Tá melhor, tá bem melhor. Ah, Pronto, ótimo. Bom, 3 coisas que a gente quer tomar nota, talvez, para próximas, como a Alexandra estava falando, para próximas aventuras de conversação, tá? Sim. O voto feminino na Argentina. É interessante porque eu não sou especialista da primeira parte do século XX, mas é interessante porque o movimento sufragista na Argentina é muito prematuro. Começa a segunda metade do século XIX, tem escritoras que falavam antes da letra, não? A fala, a voz das mulheres, tem muitas escritoras, tem escritoras anarquistas vinculadas com o movimento operário, é muito interessante a experiência do sufragismo argentino. E esse foi mesclando um norte que tinha o sufragismo, que era a cidadania feminina. Mas na Argentina, não sei o que sucedeu ali no Brasil, o sufragismo se involucrou durante um tempo com a experiência da resistência europeia, não? As mulheres resistindo ao fascismo europeu. Estuvo muito mesclado com essa experiência internacional aqui. E, finalmente, o voto feminino chega com o peronismo. O peronismo, para muitas mulheres liberais, o feminismo liberal na Argentina, foi visto como um processo autoritário. Então, muitas delas, incluso, chegaram a negar a possibilidade do voto feminino, porque venia da mãos que elas pensavam que era autoritário. Mas o certo é que foi massivo, foi um processo enorme, contundente, não? E, sobretudo, um outro elemento que é interessante descobrir para a cidadania política na Argentina, feminina na Argentina, que foi que não somente as mulheres votaram a mediados do século, sino também foram majoritariamente nos corpos legislativos, tiveram quotas, tiveram um 33% das mulheres legisladoras na primeira votação das mulheres. É interessante isso, porque foi muito convulsionante, tanto que Evita, que foi, de hecho se fala da lei de Evita Perón, ela foi uma grande promotora do voto feminino, hizo manifestações, mobilizou as mulheres para votar, para conseguir o voto e para votar, construiu, é uma experiência que aqui se estuda, mas é muito interessante, construiu o Partido Peronista Femenino. Uma rama do peronismo era os operários, os políticos e as mulheres. Essa era a base social do peronismo nos anos 50. É muito interessante esse fenômeno quase
falaria, exclusivo da Argentina, tardio, mas muito enraizado, não? Muito de base, não? De base, de força social. Não? A segundo, Perfeito. a conscienciação. A conscienciação, Marta falou como o feminismo nos anos 60, 70 produzia esses encontros de mulheres para falar da prática política na vida privada. Aqui, também tempranamente, nos anos 70, fizeram muitos movimentos feministas que fizeram esta metodologia, que foi falar entre mulheres da opressão patriarcal. Mas é interessante porque essas mulheres combinavam, isso também sucede em França, não? Nos anos 60 e 70, combinavam a militância política e a militância feminista. Combinavam no dupla militância, Ora bem, frente à repressão do terrorismo de Estado, foram pressionadas para abandonar por subalterna a luta feminista e sobredimensionar a luta revolucionária. É interessante que o processo de dupla militância forçou a elas a abandonar ou a subalternizar sua militância feminista e sobredeterminar a militância, entre aspas, revolucionária. É interessante isso para nós, porque é uma matriz que funcionou muito nos anos 60 e 70 para as mulheres, e finalmente o feminismo renasceu depois das ditaduras ferozes que nós tivemos que viver aqui na América Latina. E o último, quando a gente fala da palavra pública, da toma da voz, do silêncio das mulheres na história oficial, na história mais tradicional, a falta de documentos, não? Falta de registro escrito sobre estas falas, estas histórias, estas memórias, para mim foi muito útil, é muito útil. E Marta sabe que estou falando porque há uma companheira aqui na Argentina que hizo um registro, a Viviana, sobre Cordobazos das mulheres, o registro de imagem, as fotografias. Por isso, as histórias das mulheres, muitas vezes, nós como historiadoras buscamos a presença feminina para depois começar a quitar as capas, não? Sucede assim, elas estiveram aí, mas não se fala delas. Então, há que buscar sua presença para encontrar sua palavra. Está entendendo? É muito importante para nós a imagem das mulheres. São imagens, volto a dizer, coletivas, comunitárias, ligadas à vida cotidiana, mas sem palavra. Há que recuperar essas vozes de uma história que elas fizeram presencialmente, porque a imagem, a fotografia ali está, mas não tem narrativa, não? Perfeito. Eu queria responder um pouco a Alexandre. Eu queria responder Pode ficar à vontade, Marta. Então, não, só voltar um pouco numa pergunta que você fez sobre a questão da violência, né, contra a mulher, que a gente comentou aqui. Sim. Não sei se, eu acho que dupla, né, uma violência dupla, e essa questão do apagamento. Eu fui convidada por uma escola aqui, uma escola pública, para falar da ditadura aqui em Osasco, né, na cidade de Osasco. E quando eu estava na roda com os alunos, eu comecei a falar sobre a violência contra as mulheres e falei o quanto a violência contra as mulheres atingia os filhos, né, que a gente falou aqui. Muitas crianças presas, e isso, né, isso tem que ser lembrado, como as crianças foram usadas para fazer as mulheres falarem, né? E como isso também é uma história ainda pouco contada, né, contra a violência, em relação à violência contra as crianças e mulheres. E enquanto eu estava falando isso,
eu citei a história de um menino que, quando foi preso, não sei se no doicode, ele tinha um pesadelo depois, como adulto, ele sonhava com um homem vestido de verde e uma corda, ele sonhava com uma cobra que enrolava no pescoço dele. E depois, a avó, que foi presa com ele, contou que ele tinha uma corda que era enrolada no pescoço dele por um militar para simular um enforcamento. Ele tinha 4 anos de idade. E quando eu citei essa história, essa mulher que estava sentada do meu lado disse, é meu irmão. Eu falei, o quê? Ela falou, essa é a minha história, a história do meu irmão. Eu estava com ele, eu tinha 2 anos de idade. Né? E aí ela começou a contar a história dela e de mais 3 irmãos presos com a avó, né? E a avó era quem fazia a comida para o Carlos Lamarca, para o capitão Carlos Lamarca. E daí eu fiquei assim tão surpresa, tão chocada, né? A pessoa estava sentada do meu lado e ninguém sabia da existência dela, né? E aí o quanto ela revelou essa questão da violência contra a mulher, contra as crianças, e quando a avó, que foi presa e torturada, foi banida do país, as crianças iam ser dadas para um orfanato. Né? E ela diz, eu não vou embora do Brasil se eu não levar os meus 4 netos. Eu vou levar os meus 4 netos. E os 4 netos, então, saem registrados como terroristas no Brasil. Né? São banidos como terroristas, um com 9, acho que o mais velho tinha 9 anos, o mais novo tinha 2. Né? Então, essa violência que atinge, em especial, a mulher, né, usando, não que o homem não sentisse, é óbvio que o homem sentia também, mas era a mulher, né, essa imagem construída de que a mulher é que é a cuidadora, é que está com os filhos, né? Então, como muitas vezes ela foi atingida, eu ouvi uma fala uma vez de um torturador aqui, dizendo assim, eu pendurava a mulher no pau de arara, se ela não fizesse as necessidades fisiológicas, se ela não menstruasse, não era mulher, podia torturar como homem. Né? Então, assim, que o traje era uma mulher que não sentia medo no pau de arara. Né? Então, a licença para que a violência fosse ainda maior, uma vez que ela negava o seu papel de mulher, que era ter medo, que era ser submissa, né? Então, essas histórias têm que ser discutidas, né? E que, no fim, discutem as relações que permanecem hoje, né? Falar deste passado não é falar de um passado que passou, né? É falar de passados em aberto, que permanecem nas relações, né? É isso. Perfeito. Veja bem, minha gente, eu gostaria de agradecer imensamente a Paula e a Marta, e a Estevão também. Sei que Estevão, ele também, e uma coisa diferente. Alexandre? Travou. Também, esse paradigma. Vocês me ouvem agora? Agora sim. Vamos fazer diferente. Eu já agradeci, Estevão vai agradecer. E a última palavra será de vocês. Tá certo? Perfeito. Para que a última palavra seja de uma mulher desse nosso encontro. Tá bom? E quando vocês terminarem, a gente encerra. Tá bom? Não, perfeito. Agradeço de coração. Eu também queria agradecer o convite, né? Assim, para mim foi maravilhoso. Eu aprendi bastante com vocês duas. É sempre bom ouvir, sair da zona de conforto e aprender mais. Então, hoje eu praticamente voltei à minha condição de aluno mesmo, assim, aplicado, e quis ouvir, quis aprender.
Então, muito obrigado, tanto a Paula como a Marta, a Alexandre, pela noite maravilhosa que foi hoje, e espero que a gente possa seguir debatendo e construindo pontes, né? Bueno, yo qué decir, hasta emocionada estoy. También volví a mi condición de alumna, gratamente, ¿no? Sobre todo porque esta posibilidad de encuentro, diálogo, y de cambio y reflexión sobre un pasado que, como Marta decía, es también lamentablemente presente, ¿no? Y tal vez hablar un poco de eso. Eu creo que a pandemia hizo una cosa que uno podría decir como que mostró de una manera muy desnuda a realidad más brutal que nos vivimos por desigualdad de género, por desigualdad de clase y por desigualdad de raza, ¿no? Puso al descubierto de una manera inocultable a desigualdad, pero también nos permitió pensar vínculos, diálogos, comunicações, que é isto mesmo. Mais allá das dificuldades técnicas, a gente finalmente hoje se juntou, não? Talvez, sem esta possibilidade, não podíamos haver feito esse encontro, não? Cerebro, esse acortar da distância que trajo a inventiva nova de generar encontros nesta pandemia. Outra coisa que quero mencionar, que não quero deixar passar para cerrar esta hermosa reunião, é a situação dos filhos e a violência política. Você falou muito bem, a gente já tem seu próprio movimento de filhos aqui. Se fez uma coisa horrorosa, que foi quitar aos filhos das mães encarceladas e mortas e desaparecidas. Esse é um mecanismo da violência política que foi usado na Argentina e foi usado em experiências fascistas europeias também. Os republicanos não têm registros da quantidade de filhos que foram sacados dessas famílias e levados a outras condições, porque houve algo do autoritarismo que foi imponer uma ideologia sobre as famílias, sobre as mulheres e sobre os filhos. Não hay que olvidar da imposição do autoritarismo, fascismo e nazismo nos anos 50, 60 e 70 sobre as famílias, sobre as mulheres. E finalmente renovar o compromisso com Marta, com vocês, para futuros encontros das histórias das mulheres que tanto temos o compromisso de poner em público, de mostrar, de refletir. Eu creio que, sinceramente estou falando, eu creio que é uma forma distinta de fazer história, uma forma distinta de periodizar, uma forma distinta de pensar o protagonismo político e uma forma distinta de pensar incluso a violência. E poderia resumir nesses términos que Marta falou exquisitamente, não? Quando as mulheres falam e não são escutadas por seus próprios companheiros de batalha. Essa é um pouco a história das mulheres e é necessário revisar profundamente esse gesto de não poder escutar, não? Bom, eu agradeço imensamente, eu adorei esse encontro, né? A oportunidade de rever a Paula e de conhecer o Alexandre, o Esteban, e com certeza todos nós aprendemos, né? Cada encontro desse faz a gente sair um pouco mais vigorado, mais inspirado, né? E eu só tenho a agradecer, muito obrigada, que esse encontro se repita, eu acho maravilhoso, eu também concordo que, apesar de todas essas tragédias que vivemos, essa tecnologia permitiu que a gente encontrasse gente boa demais, que em outras circunstâncias não encontraríamos, né? Então, Verdade. Eu celebro esse encontro, gente, muito obrigada, viu? Tchau. Gente, fiquem bem, viu? A próxima até a próxima. A gente se vê, até a próxima. Abraço. Um abraço.
Tchau. 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 Bueno,